Fala, meu povo, vamos nessa, falar aí sobre os conceitos de internet e intranet. Separei algumas questões aí que eu considero importantes e que vem mais ou menos aí na pegada que as bancas gostam de trazer, tá? A câmera tá com um pequeno delay, não vou me atentar para isso agora, mas o áudio tá ok. E aí foquem no áudio, esqueçam aí a imagem da câmera se ela tiver com um delay muito alto para vocês, beleza? Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui é o seguinte, ó. Esse assunto é um assunto que você não pode errar em prova, tá? Jonathan, você quer me meter medo? Não. Mas é um assunto tranquilo, um assunto fácil. O seu concorrente não vai errar esse tipo de questão. Então você não se pode ou não pode se dar ao luxo de errar questões que falam de internet e intranet. Dentro desse contexto de internet e intranet tem as tecnologias de acesso, que basicamente são os nossos browsers ou navegadores. E vamos falar sobre isso aqui também. Além disso, quando falamos de internet, intranet, tecnologias e modos de acesso, a gente vai falar de serviço, a gente vai falar de protocolos, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira questão, ela vai falar dos conceitos diretos aí de internet e intranet. Mas antes de falar disso aqui, eu preciso que você tome nota do seguinte. Quando eu falo de internet, obrigatoriamente eu estou falando de um tipo de rede. E aí, antes da gente iniciar tudo isso, eu preciso que você saiba que rede é qualquer estrutura que apresente pelo menos dois dispositivos conectados. Se eu tenho dois dispositivos conectados, eu tenho o que eu vou chamar de rede. Exemplo, peguei o meu celular, liguei o Bluetooth, conectei o meu Bluetooth com o do meu brother. Eu tenho dois aparelhos agora conectados e não necessariamente tem internet. Eu tenho aqui uma conexão entre dispositivos. O que eu quero que você entenda aqui nesse primeiro momento é que rede é a comunicação entre pelo menos dois dispositivos que vão compartilhar recursos, informações, protocolos, regras, serviços. Haverá uma comunicação entre esses caras e haverá o que chamamos de compartilhamento. Eles vão estar conectados. A internet e a intranet são exemplos de redes. A internet é um tipo de rede, a intranet é um outro tipo de rede. E são redes que vão seguir ou vão, vamos dizer, vão estar estruturadas dentro da mesma suíte de protocolo, que é de protocolo TCP/IP. Dentro das questões eu vou trabalhando diretamente cada uma. Mas primeiro ponto, todas as duas são redes. Vamos aqui na questão rapidinho. Ó. Vamos lá. A sua questão está te falando o seguinte. Ó. Em relação aos conceitos de internet e intranet, assinale a alternativa correta. Letra A, ele fala os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca estarão disponíveis a usuários que não estejam diretamente usando essa rede. Letra B, uma intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de endereços IPs numa rede local. Aqui tem vários pontos que a gente vai começar a trabalhar. A internet é considerada uma rede de computadores privativa, falou da internet, e a intranet é uma rede aberta. Letra D. A intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. E na letra E, ele diz que a intranet de uma empresa pode ser ligada à intranet. Vamos lá. Ó. O que é que essa questão está querendo trazer para a gente com essa chuva de conhecimento, essa chuva de conceitos, certo? A questão está falando o seguinte, ó. Na letra A, ele diz que uma intranet nunca vai estar disponível para usuários que não estejam diretamente usando a rede de uma empresa. Velho, quando a sua questão está lhe dizendo que não é possível usar a internet, usar a intranet sem estar diretamente na rede da empresa, ela está errada. E eu vou lhe provar por quê. Primeiro, eu preciso que você entenda que a intranet é uma rede privada, interna, corporativa, oferece serviços internos. Para que eu tenha uma intranet, eu preciso ter algum tipo de serviço interno sendo compartilhado, sendo provido para os meus usuários. Exemplo, eu tenho lá na minha empresa um serviço de correio eletrônico interno. Os meus funcionários se comunicam internamente através desse correio eletrônico. Eu tenho um serviço compartilhado. Eu tenho lá um compartilhamento de impressão
impressoras, eu tenho um serviço compartilhado. Eu tenho lá páginas web, serviço de backup compartilhado interno. Agora sim eu tenho um intranet. A intranet ela precisa de um serviço, ou seja, o simples fato de ter uma rede interna, uma rede local, não me diz que já é uma intranet. A intranet ela necessita de serviços, tem que ter um servidor lá pelo menos compartilhando alguma coisa. Primeiro ponto. É privada, corporativa, direcionada. A intranet é uma rede interna de uma empresa que compartilha serviços para essas pessoas. Intranet, privada, corporativa, limitada, direcionada a um público específico. Sempre que a sua banca falar de intranet, ela vai trazer limitações de acesso. Primeiro ponto. Segundo ponto é que quando a sua banca fala que você não pode acessar diretamente a intranet sem estar na rede da empresa, ela está errada. Por quê, Jonatas? Porque você pode pensar o seguinte, olha, eu trabalhei em home office durante a pandemia. Esse trabalho em home office durante a pandemia, eu estava da minha casa acessando os dados internos da minha empresa. Jonatas, a minha questão está dizendo que eu não posso acessar a intranet se eu não estiver dentro da minha empresa. Você pode sim, desde que você, dentro ou do local que você esteja da rede externa, você tenha uma conexão que te ligue até essa empresa. E qual é esse tipo de conexão? É a extranet. A sua banca vai dizer que a extranet é um acesso externo controlado. É quando você, no seu home office, conecta-se a uma aplicação de VPN, rede virtual privada. Você coloca o seu loginzinho e a sua senha lá e você tem acesso à rede interna da sua empresa. Observe que quando você se conecta a uma extranet, é como se você tivesse pegado o seu notebook e ido até a sua empresa. Só que observe, você não saiu de casa. Você pegou o seu notebook ali, se conectou à VPN e teve acesso aos serviços compartilhados da sua empresa. A extranet é um acesso externo controlado, que a empresa pode servir ao colaborador, que a empresa pode servir ao fornecedor, ao parceiro. A sua banca, quando estiver falando de extranet, ela vai usar esses termos. Acesso externo controlado, ou seja, precisa colocar login e senha. Ela vai dizer uma rede que pode ser compartilhada para fornecedores, para parceiros, para clientes e afins. Extranet. Então, quando a sua banca fala que você não pode se conectar à intranet da empresa sem que você esteja lá, ela está errada. Por quê? É possível se conectar à intranet da empresa usando a sua internet de casa, desde que você tenha uma VPN. Esse processo é o processo chamado de extranet. Estou de fora, acessando um ambiente interno. Beleza, gente? Primeira questão, errada. Primeira questão, errada. Beleza? Segunda questão, ele fala o seguinte: a intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de endereços IPs em uma rede local. Jonatas, o que é o endereço IP? O endereço IP é aquilo que vai conectar, melhor dizendo, é aquilo que vai identificar dispositivos numa rede. Quando você pega o seu celularzinho aí, ó, se conecta no roteador de sua casa, o seu computador, o seu roteador precisa identificar o seu dispositivo. Então ele manda um endereço IP para aquele dispositivo. Você conectou o seu celular, a partir de agora o seu roteador sabe que aquele aparelho é o seu aparelho celular. Através desse endereçamento lógico, endereçamento IP, que é formado por um conjunto de 4 números, 4 octetos. Vou tentar escrever aqui, eu estou sem ponteira de mouse. 192. Vou inventar um número qualquer aqui só para que vocês conheçam a estrutura. 192.10.20. Não estou me preocupando se essa classe existe, essa contagem de máscara está certa, tá? É só para que vocês tenham noção de como é mais ou menos a estrutura. O endereçamento IP tem essa estrutura, ó. 1, 2, 3, 4 octetos. 4 números. São grupos aí de 4, é um grupo de 4 números. Esse cara vai identificar um dispositivo dentro de uma rede. Logo, eu falei para vocês que para que uma rede seja conhecida como intranet, ela precisa obrigatoriamente ter algum tipo de serviço compartilhado. A mera conexão entre dispositivos não diz que é uma intranet. Se eu tiver uma conexão interna entre dispositivos sem serviços compartilhados, eu tenho o que eu chamo de uma rede do tipo local, que é uma rede LAN. LAN, Local Area Network, rede de área local. É uma rede que está dentro de um mesmo espaço físico. Beleza?
Além da rede LAN, o que é que eu tenho? Eu tenho a rede MAN. A rede MAN, que é a Metropolitan Area Network, rede de área metropolitana. A rede LAN conecta dispositivos dentro de um mesmo espaço físico, a rede LAN. Um prédio, uma faculdade, um campus de universidade, é uma rede local. A MAN é uma rede de área metropolitana, conecta pontos distintos de uma mesma cidade, conecta bairros, conecta cidades próximas. Depois da rede do tipo MAN, eu tenho a rede do tipo WAN. A rede do tipo WAN. A rede do tipo WAN, Wide Area Network. Rede de longa distância. A rede WAN vai interligar cidades distantes, estados, países, continentes. Ela vai interligar o mundo. A rede WAN é a principal ou a representação da internet. Aproveitando o gancho, eu já falo de internet para vocês. A internet é uma rede pública, acessível a todos. É uma rede que vai fornecer serviços pagos e serviços gratuitos. Pensa na internet, tá um calor terrível aqui, vou ver. Pensa na internet como uma grande praça pública. Você vai até uma praça. Quando você chega a essa praça é aberta para qualquer pessoa do seu bairro acessar. Quando você adentra essa praça, você vai encontrar, de um lado, pista de skate, futebol, ambiente de musculação, tudo isso é o quê? Gratuito. De um outro lado, você vai encontrar o pessoal vendendo acarajé, o pessoal vendendo ali um pastel, vendendo um cachorro-quente, isso pago. É um ambiente que é heterogêneo, tem várias coisas ali diferentes. A internet é exatamente isso, aberta, acessível a todos, tal qual a praça, porém dentro dela há serviços pagos e serviços gratuitos. Exemplo, eu posso ter um acesso ao YouTube gratuito para assistir vídeos e dentro desse mesmo YouTube eu posso ter um ambiente pago que é para acessar o YouTube Music, beleza? Isso é um exemplo. Então a internet, o fato dela ser aberta não significa que ela é 100% gratuita. Então, se a banca falar que os serviços da internet e a internet é 100% gratuita, tá errado, beleza? Então, não cai nessa pegadinha não, certo? Ela tem dois tipos de ambiente. Então, incorretas. Letra A. Letra B também incorreta. Letra C incorreta também porque ele inverte aqui os conceitos. Internet não é privada, certo? Privada é a intranet. Letra D, ele fala que não usa as mesmas tecnologias. E sim, internet e intranet usam as mesmas tecnologias, baseadas na suíte de protocolo TCP/IP. Usa também os mesmos, a mesma estrutura, que pode ser arquitetura cliente-servidor. Então, são redes diferentes, independentes, mas o que eu implemento na internet, eu implemento na intranet. Exemplo, eu tenho um site na internet, eu posso ter um site na intranet. Eu tenho um sistema de download na internet, eu posso ter download na intranet. Então, o que eu implemento em uma, eu implemento em outra, tá certo? Na letra E, ele diz que a intranet de uma empresa pode ser ligada à internet. Correto, eu posso ter as duas redes atuando em conjunto. Ao passo que eu tenho ali a intranet para fornecer serviços internos, eu tenho a internet para permitir que o meu usuário se conecte com a rede mundial de computadores. Gabarito, letra E. Valeu, gente? Questão 2, falando de conceitos aí, né? De alguns conceitos que podem aparecer na internet, certo? Caramba! Falando de alguns conceitos que podem aparecer para vocês aí, certo? Ele fala o seguinte, acerca dos conhecimentos básicos de internet, os termos download, update e wireless representam respectivamente. Velho, a gente tem o download. Download é quando eu baixo algo da internet. Eu tô lá no meu WhatsApp e recebi uma fotinha temporária. Recebi uma fotinha temporária, né? Você faz o quê? Baixa. O baixar é o download, que é representado ou é possibilitado através de um protocolo, ó, que é o protocolo FTP. Além do download, que é o baixar, eu tenho o upload. Vou escrever só a primeira parte. O que é o upload?
O upload é enviar algo para uma rede, é subir. Então, quando eu tenho alguém fez o upload, que é mandar a fotinho para mim. Alguém mandou a fotinho para mim lá, certo? Então, um upload, porque subiu. Quando eu baixo esse arquivo, eu estou fazendo o download, beleza? Tudo é possibilitado através do protocolo FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos na internet, beleza? Ou numa rede. Já o update refere-se à atualização. Tudo que tem up é subir versão, é melhoria. Desculpa, gente. A atualização, é porque eu confundi agora o downgrade com o upgrade. Então, o update, desculpa, é atualizar. Então, um update é uma atualização, uma melhoria, certo? Eu tinha confundido o update com o upgrade, que também é uma melhoria. Eu subo uma versão. O upgrade seria quando o seu celular aparece lá aquela notificação de atualização. Aí você vai lá e atualiza o sistema operacional do seu aparelho. Upgrade. Quando você desce uma versão, e suponha que você está com o seu celular na versão 10. Aí você subiu para a versão 11. Upgrade. Baixou para a versão 10 de novo. Downgrade. Down é sempre para baixo. Nessa questão aqui, o update é a atualização. E o wireless é uma rede sem fio. O wireless é uma rede sem fio, certo? É o Wi-Fi, Jonatas? O Wi-Fi é um tipo de rede wireless. Eu tenho outras redes sem fio. Bluetooth, NFC, infravermelho são exemplos aí de rede com sinal sem fio, sinal wireless. Então, nosso gabarito, a letra é baixar, atualizar e rede sem fio, tá certo? Questão 3, falando aí de protocolos, certo? Qual dos protocolos a seguir foi concebido para transferência de arquivos, certo? Aqui tem 3 protocolos que eu julgo interessante a gente falar. Um deles eu acabei de falar na questão anterior. Então, protocolo de transferência de arquivos, você já sabe que é o FTP. Gabarito aqui é o FTP, que é o Faz Transferência Pivete. Faz Transferência Pivete. É o protocolo de transferência de arquivos, upload e download. Quem é o DHCP, Jonatas? Lembra na questão 1A que eu falei de IP? Que quando você se conecta a uma rede, o seu roteador ele te dá um endereçamento IP para identificar o seu dispositivo? Alguém precisa estar dentro do roteador para passar esse endereço IP para o dispositivo. E quem é que faz isso? É o protocolo DHCP. O DHCP é o cara que vai fazer essa transferência aí de... transferência não, vai endereçar o dispositivo. É o protocolo DHCP que fornece endereço IP para os dispositivos conectados numa rede. O DNS é um protocolo que converte nome em IP. Por exemplo, você digita www.google.com. Você enxergar isso, massa, é o máximo. Porém, esse site da Google está dentro de um servidor. O servidor é um dispositivo. Já que ele é um dispositivo, ele carrega um endereço IP para ser identificado na rede. Você digita www.google.com, mas o protocolo DNS pega esse nome, que é esse endereço que você escreveu, e converte para o IP do servidor na rede para buscar esse site. Então, DHCP fornece endereçamento IP para os dispositivos na rede. Protocolo DNS converte nome em IP. Protocolo FTP, transferência de arquivo, é o gabarito da nossa questão, beleza? Questão 4. Utilizando o protocolo de transferência de e-mails POP, os e-mails serão baixados para o computador do usuário, até aqui tudo bem, deixando uma cópia no serviço de e-mail. Essa parte aqui tá toda errada, ó, questão errada. Vamos lá, ó. Quando a gente fala de correio eletrônico, que é o nosso e-mail, a gente tem 3 protocolos básicos, certo? 3 protocolos básicos. O primeiro é o SMTP. Jonatas, quem é o SMTP? Seu e-mail tá partindo.
O protocolo SMTP é o responsável pelo envio dos e-mails no correio eletrônico. Jonathan está me dizendo que quando eu redijo o e-mail para meu chefe e clico em enviar, o protocolo ou o servidor SMTP é quem faz esse envio? Sim. Quando você clica em enviar, é o protocolo SMTP que envia. Se eu tenho o protocolo de envio, eu preciso no mínimo de um protocolo para recebimento. E para recebimento eu tenho dois. Eu tenho esse que a questão está trazendo, que é o POP, e eu tenho o IMAP. Eu tenho o POP e eu tenho o IMAP. Certo? POP e IMAP. Os dois são de recebimento. A diferença é que o POP faz o que essa questão falou no início. Recebe os e-mails e baixa para o computador do usuário. Então, eu abro minha caixa de e-mail. No momento em que eu me conecto usando o POP, o POP 3, a banca pode trazer das duas formas. O que é que vai acontecer? Me conectei, eu baixo, eu faço o download de todos os e-mails que estão lá no servidor, tirei a cópia de lá, não existe mais, e trago para o meu computador. Tá? Então o POP baixa tudo para o computador do usuário. O IMAP, ele mantém, é o acesso normal que a gente tem hoje. Eu acesso minha caixa de correio eletrônico e os meus e-mails são mantidos dentro do servidor, beleza? A questão está errada quando ela fala que o POP mantém uma cópia do serviço de e-mail e está errado. Questão 5. As informações coletadas pelos cookies podem ser indevidamente compartilhadas em outros sites e afetar a privacidade do usuário. Questão correta. Jonatas, o que são cookies? Cookies não são vírus, tá? Eles não são criados de fato para trazer um dano para o usuário. Os cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no computador do usuário e são armazenados talvez lá no servidor do site que você acessou. A ideia desse cara é te dar uma navegação personalizada. Os cookies armazenam as suas preferências. Vou te dar 2 exemplos clássicos. Abri lá o site da Casas Bahias para fazer compras. Comecei a colocar um monte de produto lá, geladeira, TV, fogão. Coloquei 3 tipos de fogões lá, porque eu quero vários. 4 tipos de TVs. Observe. Você encheu o carrinho de compra. Aí você fechou o navegador, se retou. No outro dia, 2 dias depois, você voltou. Quando você abre o site da Casas Bahia, vai no carrinho de compras, os produtos continuam lá. Isso é de quem? Cookies. Armazenou seus dados. A partir desse momento, observe que pode acontecer de você começar a receber um monte de propaganda sobre fogão, sobre TV, sobre geladeira. Por quê? Você fez pesquisa e agora os seus dados, as suas preferências foram coletadas para te dar uma navegação mais personalizada. O que a sua questão está dizendo aqui é o seguinte, ó, que os dados coletados pelos cookies podem ser indevidamente compartilhados. Por quê? Hoje a gente tem a LGPD que versa sobre lá a política de cookies. Quando você acessa um site, você vê lá a política de cookies. Você tem que aceitar, né? Ali está descrito tudo o que aquele site pode fazer com seus dados. Só que talvez, se esses dados vazarem, a sua privacidade vai ser afetada. Porque nessa política de cookies, ele vai dizer o que ele coleta seu e como ele usa. Mas se você está num site que talvez não seja seguro, ou um site que por algum motivo foi invadido e esse servidor com esses dados foi coletado, esses dados seus podem vazar, afetando a sua privacidade de fato, beleza? Questão correta. Questão 6. Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à internet, os pequenos arquivos que são armazenados no navegador de internet no computador ou informações da navegação recebem o nome de, letra B, recebe o nome de cookies, pequenos arquivos de texto. Jonatas, e os outros nomes? Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator é a localização de um recurso numa rede. Geralmente, quando eu falo de um URL, eu falo lá de um endereço no site. Eu digitei www.google.com. Estou buscando um endereço, estou buscando um recurso, logo estou usando uma URL. Então, o www.google.com, aquele endereço lá completão, você tem lá a sua URL. Endereça um recurso numa rede, que pode ser um arquivo que vai ser baixado, um site que vai ser aberto, um vídeo que vai ser assistido, beleza? Browser é o que damos nome a um navegador de internet, o cara que carrega páginas web. Um browser
Pode ser lá o seu Google Chrome, o seu Microsoft Edge, o seu Internet Explorer, o seu Mozilla Firefox. Todos esses são browsers, navegadores. Permitem a navegação, o carregamento do conteúdo de uma página web. Hardware é tudo aquilo que eu falo em dispositivo. Então, tudo aquilo que é físico no universo computacional eu vou chamar de hardware. Teclado, mouse, monitor, impressora, scanner, webcam. Tudo isso são o quê? Hardwares. São dispositivos, são a parte física no universo computacional. Gabarito, letra B. Um overclock é quando eu pego o meu processador e dou um aumento nele lá. Eu mexo para ele ter um aumento de frequência, tá? Eu aumento a frequência dele de processamento. Não indicado, tá? Falando de navegador, essa banca que eu trouxe aqui nessa questão é a banca OCP nessa questão. E ela traz muito isso aqui dentro dos conceitos de internet, são os modificadores de busca do Google, que servem para adicionar uma pesquisa, que serve para filtrar melhor uma busca sua na internet. E ela fala o seguinte, ó: considerando o mecanismo de busca de internet do Google, a colocação de uma frase entre aspas, olha, quando eu faço uma frase entre aspas, uma palavra, eu estou buscando uma correspondência exata, certo? Então, se eu venho aqui, ó, e pesquiso Bahia é o mundo e coloco entre aspas, quando eu coloco que o Bahia é o mundo, ou então eu coloco Bahia, o maior time do Nordeste, entre aspas, eu estou buscando uma frase ou algum local que tenha aquela frase de forma exata, naquela mesma sequência. O Bahia é o maior time do Nordeste. Nessa sequência exata. Então, eu uso aspas. Então, para mim, o gabarito que é trazido aqui na letra A, pesquisar por uma frase exata e na ordem exata. Correto o que está na letra A, beleza? Assinale a alternativa que apresenta o modo de funcionamento utilizado por programas como BitTorrent e aplicativos VoIP, que permitem os usuários compartilharem arquivos ou dados entre si na internet. Ó, vamos lá. Ó. A letra A eu já vou tirar. Você sabe que o Bluetooth, ainda está escrito até errado aqui, é um tipo de rede, né? Conecta dispositivos para o compartilhamento de dados. FTP, você sabe que faz a transferência de arquivos, upload e download. POP3, você já sabe que é um protocolo para recebimento de e-mail no correio eletrônico. Ele recebe as mensagens e baixa para o computador do usuário. Sobraram aqui os outros dois, B2B, certo? E P2P, ou P2P. Vamos lá. A internet hoje, ela pode ser estruturada no cenário cliente-servidor ou no P2P, ponto a ponto. O que é o cliente-servidor, Jonatas? O cliente-servidor é basicamente o que utilizamos no nosso dia a dia. Na estrutura cliente-servidor, os papéis não se invertem. O cliente é sempre cliente, o servidor é sempre servidor. Para ilustrar melhor para você, olha, você quer acessar um site. Quando eu quero acessar um site, eu pego o meu navegador, digito www.professorjonatas.com.br. Acessei um site. Ótimo. O que é que eu fiz? Solicitei ao navegador um site. Quem solicita coisas não é um cliente? Eu estou pedindo algo, estou solicitando algo. Eu sou um cliente solicitando uma informação sua. Então, nesse momento, eu sou cliente. E quem vai prover o site para mim? O domínio que hospeda o meu site. O servidor onde o meu site está. Se você acessa o site do Google, www.google.com, você é o cliente, solicitou um site. O navegador vai fazer a comunicação através do protocolo HTTP ou HTTPS, enfim, e vai trazer do servidor, ou seja, o local onde o site que você solicitou está armazenado é o servidor que vai te prover. Na arquitetura cliente-servidor, cliente é sempre cliente. Servidor é sempre servidor. É a arquitetura normal que utilizamos. Basicamente, internet e intranet funcionam nessa arquitetura. O P2P, ou ponto a ponto, a inversão de papéis. Ferramentas como o BitTorrent. O que é o torrent, Jonatas? Eu quero, às vezes, baixar um arquivo. Então, imagine que você aí, você tem seu computador e você baixou um filme da internet. Só que não foi só você. Foi você e mais 1 milhão de pessoas pelo mundo. Na conexão ponto a ponto, eu me conecto a esses pares. Eu vou me conectar a esse 1 milhão de pessoas
que baixou esse mesmo filme. Quando eu me conecto, vocês agora que tem esses filmes aí, começam a servir para mim. Ou seja, na arquitetura cliente-servidor, pensa o seguinte, pensa que é você, ó. Ou na arquitetura ponta a ponta. Pensa que isso aqui é um serviço. Eu tô com esse serviço na mão, certo? Tô na mão. Aí você me pede. Você me pediu, ponto a ponto. Nós dois estamos ligados. Você me pediu. Aí o que é que eu fiz? Te dei. Quando você me pediu, você foi um cliente solicitando um serviço, que era esse lápis. Eu te dei. Pronto. No momento que eu te dei, eu sou o quê? Servidor. Aí você recebe esse lápis. Você está segurando um lápis. Eu falo, me dá um lápis, por favor. Aí você agora, antes você era cliente, porque você solicitou o lápis. Agora eu estou solicitando. Eu pedi o lápis a você. Então você me serviu. Eu agora sou cliente e você é servidor. Na arquitetura ponto a ponto, há inversão de papéis. Uma hora você é cliente, outra hora você é servidor. Na cliente-servidor não há mudanças. Beleza, gente? 30 minutos, 8ª questão. Vou dar uma paradinha aqui e mudar o bloco para não ficar longo para vocês. Espero que tenha ficado claro. Tamo junto. Até a próxima aí. Convicção na missão.